um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Quem se arrisca a dizer? Está no Antigo Testamento. Salmo de número 23. Todo crente sabe decor esse salmo. Vocês sabem que essa palavra decor significa no coração, né? Por isso que é cor. Decor. Diz assim, Salmo de número 23. O Senhor, vamos recitar juntos, irmão? O dia, a Sara está lá em cima, tá? Ah, já desceu. Não, fica aí, filha, fica aí. O pessoal sabe de cor, não precisa colocar não. Vamos juntos, sem olhar, né? Sem olhar. Só quem pode olhar sou eu, vocês não podem não. O Senhor é o meu. Amém? Até parece aquelas coisas, quando a gente começa aqui na igreja, todo mundo, aí vai. Quando termina, agora vejam, agora eu vou dizer, mas vou dizer lendo, né? Ah, já colocaram ali? Deixa a pesca aí. Agora dá para dizer todo mundo junto, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Muito bem, irmãos. Eu sei que esse salmo é um salmo muito conhecido, muito pregado, muito falado. E às vezes o irmão diz assim, lá vem um pastor pregar em salmo de número 23. Né? Se fosse João 3,16, já iam dizer, lá vem um pastor pregar em João 3,16. Mas, irmãos, esse salmo, ele é uma das obras-primas do saltério. O saltério são 150 salmos. E esse salmo, de número 23, ele fala do segredo de uma vida feliz. Vocês já pensaram sobre isso? O segredo de uma vida feliz. Qual é o segredo de uma vida feliz? Quem sabe dizer? Porque as pessoas procuram felicidade em
todas as coisas. Né? Entendem felicidade das formas mais diversas possíveis que você possa imaginar. E a gente sabe que esse conceito de felicidade, ele está muito ligado a um estado de espírito. Dependendo da circunstância, como é que você reage a essa circunstância que vai colocar você num estado de espírito alegre, feliz. Não é? Mas na Bíblia, esse conceito de felicidade, ele não é temporal. Esse conceito de felicidade, ele é eterno. Ele, uma vez que você o conquista, você não perde mais, independente das circunstâncias que você passa. Pode ser a pior circunstância da sua vida. Talvez você diga, mas essa situação que eu estou enfrentando hoje seja a situação mais difícil que eu já enfrentei na minha vida. Mas mesmo assim, você não perde esse estado de espírito chamado felicidade. Agora eu fico pensando, esse salmo ele é muito atual para os tempos de hoje. Por quê, irmãos? Porque nos tempos de hoje, nós passamos, ou estamos passando ainda, por um momento muito difícil no mundo todo. Pandemia, né? Essa palavra pan vem do grego, quer dizer todo, né? Todo. Pandemia alcançou o mundo todo. Muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas morreram durante esse período. Milhares e milhares de pessoas adoeceram, ficaram com sequelas. Quantas pessoas perderam pai, irmão, irmã, ficaram enlutadas. Situações difíceis, luta difícil, não é fácil. Muitas pessoas trancadas dentro de casa, não pegavam a doença que estava aí assolando o mundo todo, mas pegavam a doença mental, emocional. Ficavam sérios problemas emocionais, porque estavam trancados dentro de casa. Gerou-se grandes lutas e dificuldades dentro do contexto familiar. As pessoas começaram a descobrir que tinha esposa, que tinha esposo, cônjuge, filho, né? Começaram a descobrir quando começaram a ficar em casa, porque antes não sabiam. E aí vieram as brigas, porque quando duas pessoas ficam juntas muito tempo, é muito difícil, em determinado momento, não haver atrito. É a coisa mais difícil que pode acontecer. Portanto, são circunstâncias que nós passamos na vida, que não seja o problema dessa doença que nós enfrentamos. Mas mesmo assim, se a gente pensar no nosso dia a dia, são as lutas diversas que nós enfrentamos, seja no trabalho, né, nas escolas, nas universidades, entre os amigos, todos os cantos, são problemas econômicos, né, financeiros que nós passamos, que nós enfrentamos. São lutas das mais diversas possíveis. E são situações que muitas vezes que nós passamos, que nos tira aquele estado de alegria, aquele estado de felicidade. A gente começa a ficar triste, a gente começa a ficar depressivo, a gente começa a ficar pensativo na vida, e pensar até se a vida vale a pena ser vivida. Muitas vezes passa isso na cabeça das pessoas. E esse salmo aqui, queridos, é um salmo escrito por uma pessoa que, com muita experiência de vida e maturidade, eu vou chamar cristã, embora tenha sido no Antigo Testamento. Experiência com Deus, maturidade de andar com Deus em diversas circunstâncias da vida. E ele então chegou à conclusão que independente da circunstância, seja até no vale da sombra da morte, ele vai falar e ele vai expor que ele não perdeu o seu equilíbrio emocional. Ele não perdeu o seu estado de espírito feliz, apesar das circunstâncias que ele viveu. E essas experiências foi que fez com que ele encontrasse o caminho, o segredo da felicidade. E eu quero então pensar sobre isso com vocês. Por quê?
Porque esse salmo, ele traz alguns verbos que indicam essa situação de paz no coração. Porque, biblicamente falando, a felicidade vem quando você está em paz. Quando a paz inunda o seu coração. Então, você entra nesse estado permanente de felicidade. E aqui nós temos alguns verbos. Por exemplo, no versículo 2 você tem esse verbo repousar, né? Nos conduz a pensar em paz. Você tem o verbo descansar, ainda no versículo 2. Leva-me para junto das águas de descanso. Você tem o verbo consolar, vejam aí o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Então são verbos que fazem com que nós venhamos a pensar sobre esse estado de espírito de paz. Repousar, descansar, consolar. E isso vai de encontro com o que muitas pessoas costumam dizer, que a gente só encontra paz quando morre. Só encontra sossego quando morre. A luta tão grande no dia a dia, morreu, acabou, né? Aí vai dizer, descansou em paz. Descansou em paz, né? Esse é um ditado que dizem quando a pessoa morre. Descansou em paz. Mas, queridos, muitas vezes não é quando você morre que você encontra paz. Pelo contrário, muitas vezes quando você morre que você encontra o inferno na sua vida. Basta que você não tenha Cristo no coração, não é? Independente aí, tá certo? Então algumas pessoas acham que a gente só encontra paz quando morre, por causa das lutas diárias, mas isso é falácia. Porque nós podemos viver em paz no aqui e agora, nos dias de hoje. Tá? E eu quero pensar um pouco sobre isso. Esse salmo, ele está dividido em duas partes. Tá? O versículo que vai de 1 a 4, nós temos aí Deus como pastor, aquele que cuida. E o versículo 5 e 6 é Deus como anfitrião. Tá certo? Então nós vamos pensar nesse contexto. Esse Deus que é o personagem principal do salmo, que é o centro dessa poesia. Mas nós queremos pensar no cuidado dele, que nos conduz a ter paz, né? a ter felicidade na nossa vida. E o primeiro aspecto que nos leva a pensar sobre isso é o versículo 1, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não quero que você pense em Deus agora como pastor, mas a consciência de quem escreveu de que ele é uma ovelha. Ele é uma ovelha de um rebanho. Ele é uma ovelha de Deus. Vocês já pensaram o que é ser uma ovelha de Deus? Aqui nós temos a consciência de uma pessoa que sabe certamente de que ele é uma ovelha do pastoreio de Deus. Quando ele diz meu, que é um pronome possessivo, ele indica aí a sua condição e ele assume esse papel publicamente de que ele é uma ovelha. Se a gente for pensar em ovelha, irmãos, ovelha, ela não tem senso de direção. Ovelha é um animal dócil, mas é um animal indefeso. Ela, além de não ter senso de direção, é totalmente indefeso. E ela depende, portanto, a ovelha depende 100% de quem a pastoreia. Depende do pastor dela. Por quê? Porque o papel do pastor não é só cuidar, não é só olhar para o rebanho. O pastor é muito mais do que isso. O pastor é aquele que leva para o pasto para se alimentar.
é aquele que leva para a fonte de água, para beber água. É aquele que não prega os olhos, nem de dia nem de noite, para que o seu rebanho, as suas ovelhas, não sejam engolidas pelos animais ferozes, que estão ali prontas para devorar. Davi, por exemplo, ele lutou com um leão e com um urso para defender o rebanho do seu pai. Então, o pastor, ser ovelha de um pastor, significa ter confiança. E é interessante, irmãos, que esse animal, ele só consegue dormir se ele se sentir seguro, se ele se sentir cuidado, se ele se sentir protegido. Então, é um animal que ele realmente tem uma relação com o seu pastor, com aquele que cuida. É aquele que está olhando o animal, está vendo, o animal se feriu, e ele vai cuidar da ferida do animal. É aquele que conta todas as vezes que ele coloca o rebanho no aprisco, ele conta ovelha por ovelha para saber se está faltando uma ovelha, para que assim ele vá em busca da ovelha perdida, coloca nas costas e leva para o aprisco. É isso que diz a palavra de Deus. Então, ser ovelha é ser cuidada, mas ser ovelha também é saber que se nós não ouvirmos a voz do seu pastor como ovelha, podemos nos perder, porque nós não temos senso de direção. Se nós nos afastarmos desse pastor, significa dizer que nós poderemos ser devorados pelos animais ferozes, perdemos a nossa proteção. Então nós precisamos ter consciência de que nós somos dependentes, totalmente, 100% daquele que nos pastoreia. A grande pergunta é: quem é que pastoreia você? Você é ovelha de quem? Você tem consciência de que você é ovelha do pastoreio de Cristo? Porque Cristo vai dizer, e é interessante quando a gente faz essa ligação, não é? Porque Cristo vai dizer que Ele é o bom, é o quê? É o bom pastor, não é isso? Ele é o bom pastor. Onde é que está isso? Em João 10. João capítulo 10. E diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Vejam, irmãos, que interessante, porque aqui ele complementa o papel de pastor que está no Salmo de número 23. Jesus está dizendo uma coisa interessante. Ele diz que ele chama pelo nome. Olha a intimidade que a ovelha tem com o seu pastor. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Ele as conduz para fora e vai à frente delas, para que as ovelhas que ouvem a sua voz, que reconhecem a sua voz, possam segui-lo. Então, esse pastor que nós estamos falando aqui é Jesus. E nós somos o quê? Ovelhas de Jesus. Ovelhas. É Ele quem nos dá direção. Ele é a luz que nos direciona, que ilumina os nossos passos.
ele é lâmpada para os nossos pés. Esse é o pastor de quem nós estamos falando. E aqui, nesse momento em que nós estamos pensando, você pode dizer, qual é o caminho da felicidade? É quando você assume integralmente o seu papel como ovelha do rebanho de Deus. Quem é o seu pastor? Porque quando você assume esse papel, você, a partir desse momento, você não escuta nenhuma outra voz a não ser a voz de Deus. Essa é a única voz que a ovelha do Senhor escuta, é a voz de Cristo. E se nós estamos seguindo essa voz, não tem como, irmãos, nós atravessarmos o vale da sombra da morte sem perder o nosso equilíbrio emocional, porque nós sabemos que Ele está conosco, atravessando esse vale. Então vejam, a ovelha de Deus se sente em paz por quê? Vamos seguir aqui o Salmo de número 23. Por que uma ovelha de Deus se sente em paz? Por que uma ovelha de Deus, ela é feliz? Ela anda com paz no coração. E a primeira coisa que nós encontramos é que esse pastor, faz com que a sua ovelha, que somos nós, repousar em pastos verdejantes. Esse repousar em pastos verdejantes tem um sentido de tranquilidade. Né? Repousar em pastos verdejantes. Né? Vocês olham assim a natureza, o que é que vocês sentem no coração? Vocês sentem paz. Não é? Quando você olha para o mar, aquele azul, se bem que os nossos são os verdes mares do Ceará, mas quando você olha assim, você acalma, né? Você se acalma. Quando você olha para um jardim todo florido, gramado, o que é que você sente? Você sente alegria, paz no coração. Tá? Então ele nos leva para pastos verdejantes. Para que a gente possa deitar. Veja o que é que o texto diz. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ou seja, é aquela tranquilidade de dormir. Eu durmo em paz, né? Com a cabeça em paz, com o coração em paz. Porque tem muita gente, irmãos, que coloca a cabeça no travesseiro, mas não consegue dormir. Não tem paz no coração. Então, não está diante, significa dizer que ele tem segurança, que ele está diante ele não está diante de nenhum perigo na vida dele. Por isso é que ele está em paz ali, está tranquilo para dormir. Ele está em um pasto atrativo, ele se sente seguro e, portanto, ali ele pode dormir, porque ele sente a segurança. Outra coisa que ele diz, ainda no versículo 2: leva-me para junto das águas de descanso. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que não são mares revoltos, águas revoltas, né? Não é tempestade, mas é aquela água tranquila, onde, né, você está navegando em paz. E ali diz, o texto, leva-me para junto das águas de descanso. Porque quando você está no meio de uma tempestade, irmãos, né, você não consegue descansar, não é isso? O barco está balançando demais. Então o sentido aqui é que você está em céu de brigadeiro, como dizem aí os aviadores. É aquele mar tranquilo, onde você navega, né, e você sente a tranquilidade. Olha aqui, versículo 3. Refrigera minha alma. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? É interessante quando você vai ver no original, essa palavra refrigera, o que vocês entendem com isso? O que vocês entendem quando vocês leem essa palavra aqui? Refrigera minha alma. É como se vocês estivessem tomando um copo de água gelada, é? Refrigera minha alma. É assim?
É ou não é? Sim ou não? Mas não é isso não. Sabe o que essa palavra diz aqui? Essa palavra significa retornar, voltar. É como se o autor aqui estivesse dizendo assim: Senhor, traz de volta a minha alma. Agora pensa você num desespero. Pensa você numa angústia daquelas braba. Aquela situação que você realmente está desesperado. E o que é que o Senhor faz? Traz de volta a minha alma. Refrigera a minha alma significa dizer que Ele devolve a paz ao nosso coração. Que coisa, né? Essa ovelha que se sente pastoreada é a ovelha, irmãos, que é levada para pastos verdejantes. É a ovelha que é levada para águas de descanso. É a ovelha que, quando as pessoas se sentem cansadas, esgotadas, angustiadas, o Senhor vai revigorar as nossas forças, vai trazer de volta a paz e vai nos dar força suficiente para poder continuar andando, prosseguindo na vida. Que pastor, né? Esse que nós temos. É por isso que Jesus, Ele vai dizer, em Mateus capítulo 11, versículos de número 28 a 30. Sabe o que Ele diz ali? Quando ele diz assim, refrigera a minha alma, eu pensei nisso, irmãos. Quando o autor estava pensando assim, traz de volta a minha alma, eu pensei nisso. Porque Jesus disse assim, vinde a mim todos os que estáis o quê? Cansados e sobrecarregados, e eu vos o quê? Aliviarei. Exatamente isso, o que Jesus faz com a gente. Ele refrigera a nossa alma. Ele ainda diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Olha que coisa, como bate, né? Achareis descanso. Jesus disse aqui em Mateus 11, 28 a 30. Achareis descanso para quem? Para a vossa alma. Olha aí que coisa. Se Deus que refrigera a alma, esse Jesus que nos chama para encontrar em seus braços o alívio da nossa carga e encontrar descanso para a nossa alma. Ele ainda diz mais, no versículo de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Aliás, irmãos, perdão, versículo 3, né? Eu estou no versículo 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Irmãos, olha, quando a gente anda corretamente, a gente não tem o que temer. Podem vir, né, acusações de todos os cantos. Você pode ser acusado de todas as coisas, mas você estará firme e tranquilo na certeza de que você é uma pessoa que estava andando corretamente na sua integridade. Quando nós somos guiados pelo pastor, nós somos ovelhas do pastor, do pastoreio de Cristo, Ele nos guia, sabe o quê? Pelas veredas da justiça. Interessante porque Ele não diz assim, pela estrada, pelo caminho. Vereda é um local estreito. Não são todos os caminhos, não são caminhos abertos, são caminhos fechados, difíceis. É por isso que o pastor ele vai à frente, porque a vereda é tão estreitinha que se a ovelha pisar fora, ela pode cair no abismo, ela pode sofrer um acidente, ela pode de alguma forma acontecer algum mal com ela. Veredas estreitas, que é a vereda da justiça. E então é o caminho certo e seguro da vida. Quer ver outra coisa?
que nos traz paz ao coração, é que Ele faz tudo isso, irmãos. Tudo que Ele faz é por amor do seu nome. Pelo amor do nome de Deus, dele mesmo, Deus. Ora, queridos, Deus não quer que as pessoas sofram e se sintam tristes, porque as pessoas vão apontar quantas e quantas vezes Davi estava em situação difícil e perguntaram para ele: onde está o teu Deus? Que permite que você passe por isso? Que deu o teu Deus, né? Deus não quer isso, porque quando Ele zela por nós, Ele está zelando pelo seu próprio nome. Vejam aí, Êxodo capítulo 32, de 10 a 14. Êxodo 32, de 10 a 14, diz assim: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor. Aquela situação em que Moisés vai à presença do Senhor e suplicar ao Senhor pelo povo. Depois que o povo pecou, né? Depois que levantou o bezerro de ouro e tudo mais, Moisés vai ali à presença do Senhor e diz assim: agora deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma. Deus dizendo ali para Moisés: e de ti farei uma grande nação. Aí Moisés vai e ora ao Senhor. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios: com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Moisés orando ao Senhor e diz assim: por que tu vais fazer isso com o teu povo? Contra ti mesmo, não é? O cuidado que tu tens, o zelo que tu tens pelo teu próprio nome, porque os egípcios vão dizer o seguinte: ele tirou vocês do Egito para fazer o mal com vocês. Olha aí, que coisa interessante. Para fazer o mal com vocês. Então, irmãos, Deus, Ele faz tudo isso porque Ele zela por nós, porque Ele zela pelo seu nome. Por amor do seu nome, Ele cuida do seu povo, para que não seja difamado pelas pessoas. Outra coisa, sexto aspecto aqui, por que nós encontramos paz como ovelha do Senhor? Porque Ele está todos os dias, inclusive no vale da sombra da morte, com as suas ovelhas. Essa expressão, sombra da morte, ela mostra o quão perto o salmista está da morte, sombra da morte. A sombra é aquela que está lhe acompanhando, está do seu lado, não é isso? Então, quando você passa pelo vale da sombra da morte, você está ali na sombra da morte. A morte está lhe acompanhando e você está andando na sombra dela. Essa é a expressão poética, para mostrar o grande perigo que o autor está colocando aqui. E uma das coisas, irmãos, que pode tirar a nossa paz, o nosso sossego, o nosso equilíbrio emocional, vocês sabem o que é? O medo. Quando você sente medo, você perde as suas estruturas. Você se torna uma pessoa insegura, você torna uma pessoa intragável, muitas vezes, né? Você se torna uma pessoa insuportável, porque o medo faz com que o seu desespero possa fazer com que você transpareça algo ruim, aquilo que está ruim dentro de você. Então o medo tira a nossa paz, tira a nossa alegria, tira a nossa felicidade. E aqui, irmãos, aqui ele diz o seguinte,
como ele se sente ovelha de Deus, como ele está seguro, porque ele sabe que Deus está cuidando dele, com todas essas coisas que nós já vimos. Então ele diz: ainda que eu passe no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Ou seja, o medo não me alcançará, pela segurança que eu tenho de que eu estou cuidado pelo Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. O medo, irmãos, é proveniente de vários fatores, e nós podemos resumir que tudo que põe em risco a nossa integridade física, emocional e espiritual conduz ao medo. Quando a gente se sente que está em risco, a gente sente medo. O salmista então diz aqui que mesmo que ele venha passar por uma situação de extremo perigo, ele não sentirá medo, por um único motivo. Qual é o motivo? Deus está comigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Diz então aqui a Bíblia, irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 31 e 32. Romanos capítulo 8, 31 e 32. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus é por nós, quem será por nós? Se eu tenho certeza, convicção de que eu sou ovelha de Deus, Ele está comigo. E se Ele está comigo, por que eu vou temer alguma coisa? Não é? Por que eu tenho que temer? O salmista diz: não temerei. Tá? E metaforicamente aqui, o salmista usa dois instrumentos que o pastor usa. Um é a vara. A vara é um pedaço de pau, um cacetete, que é usado para defender contra os animais, né? E o outro é o cajado. O cajado serve de apoio para o pastor andar, mas também serve para guiar as ovelhas, não é? E puxar as ovelhas que estão em perigo. Então, aqui, metaforicamente, são instrumentos utilizados pelo pastor, tá? O bordão e o cajado. E aí, né, a gente viu que Jesus se identifica com esse pastor. A segunda coisa que a gente enxerga aqui, a primeira foi que o autor se identifica como ovelha desse pastor que é Jesus Cristo, que é Deus. Tá? A outra que é a ovelha, que é a segunda parte do Salmo, que a gente viu, eu falei aqui que são divididas em duas partes, Deus como pastor e agora Deus como anfitrião. É que Deus honra, a ovelha é honrada pelo seu pastor. Vejam, irmãos, como é que ele trata a gente. Ainda tem gente que murmura contra Deus, ainda tem gente que reclama da vida, né? Tem gente que passa o dia falando desse Deus que ele entregou a vida, murmurando. Outro dia estava com uma pessoa, mas era o dia todinho falando. Eu digo: rapaz, vai te converter, né? Vai te converter, porque diz aqui, versículos 5 e 6, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Banquete, aqui tem o que? Banquete, unção de honra, que era realizado para os hóspedes especiais. É como se ele dissesse assim, o autor: tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Deus nos honra ungindo a nossa cabeça com óleo. Nós somos ovelhas importantes do pastoreio de Deus. Por isso, queridos, qual é o caminho da felicidade? A primeira coisa que a gente deve pensar é que a felicidade, sim, ela pode ser eterna. Que a felicidade, sim, ela é permanente na nossa vida. Ela não é temporal. Ela independe de circunstâncias. Ela só depende de uma coisa:
da sua consciência cristã, de que você é ovelha do pastoreio de Jesus Cristo. Quando a gente assume esse papel e que a gente permite ser pastoreado pelo pastor, supremo pastor que é Jesus Cristo, aí sim, a gente se sente seguro, a gente se sente cuidado, a gente se sente honrado e a gente se sente direcionado, dirigido, conduzido à nossa vida. Amém, queridos? A pergunta é: você é ovelha de que rebanho? Quem é o seu pastor? Mas não responda isso só da boca para fora, não. Curvem as suas cabeças e pense na sua vida. Quem tem pastoreado a sua vida? Quem tem dirigido a sua vida? Nós vimos aqui que esse salmista, esse poeta Davi, que escreveu esse salmo, ele disse que ele é ovelha de Deus. Ele é ovelha. E como ovelha, ele sabe que Deus, ele faz repousar em pastos verdejantes, que ele leva para junto das águas de descanso, que ele refrigera a alma, ou seja, que ele faz com que as suas forças sejam revigoradas e que ele reencontre a paz no seu caminhar. Que ele guia pelas veredas da justiça e que ele nos zela, principalmente porque ele ama o seu próprio nome. Ele tem zelo pela sua palavra e pelo seu nome. E acima de tudo, irmãos, nós nos sentindo ovelha do Senhor, nós sabemos que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque sabemos que o Senhor está conosco. Amém?